Olá pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Meu nome é Márcio Rabeiro, para quem não me conhece, tem algumas pessoas aí que já estão assistindo meu vídeo, muito obrigado. Vocês que estão acompanhando o nosso conteúdo, eu sempre falo aqui que esse conteúdo vai ajudar a sua vida. Tem muitas pessoas que deixaram o seu comentário e dizendo ou fazendo ligação para mim que os conteúdos que eles assistem através do vídeo está ajudando ele a ter uma direção, ajudando ele a ter uma orientação. Eles, aliás, né? São várias pessoas e eu quero agradecer a todos vocês. Vocês é que me motiva a estar aqui trazendo para vocês, estudando cada dia mais, adquirindo conhecimento e fazendo investimento. É por isso faz parte da minha missão e eu sou muito grato por isso. Eu faço isso com prazer, tenho prazer, isso me motiva a cada dia mais. E hoje não é diferente, eu quero trazer um assunto muito importante que está na Bíblia. E eu sempre gosto de falar que aquilo que está na Bíblia, como o apóstolo Paulo fala, e foi escrito para o quê? Para nós. Foi escrito para quê? Para que nós possamos ser orientados. Então eu quero trazer para vocês uma mensagem que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo número 17, versículo 16. Fala assim: durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Só esse capítulo 16 aqui. Eu vou fazer um resumo desse texto aqui, 1 Samuel, no seu capítulo número 17, versículo de número 16. Agora nós vamos entender esse ponto que possa ter clareza. Há um grande problema aqui, um problema de o quê? De um rei, um problema de uma nação, um problema de um exército. Agora aparece no meio desse contexto bíblico um homem desafiando o país e desafiando Israel. É interessante que ele passa 40 dias. A palavra fala que agora os filisteus se acampam do outro lado do monte e Israel está do outro lado. E no meio existe o Vale de Alá, um lugar bem estratégico foram travadas várias batalhas ali naquele meio, a batalha do grande Saladin, os cruzados espanhol, né? Então nós vamos entender isso aqui no Antigo Testamento. Eu quero trazer para vocês essa variedade, essa gama de conhecimento nos ensina. Olha só, talvez o momento que você está passando hoje não é um momento, não está sendo um momento fácil para você. Talvez agora você está enfrentando um grande desafio, está enfrentando o seu Golias, porque Golias agora começa a desafiar o povo, desafiar o exército, porque naquele tempo existia essa modalidade de desafio 1 a 1. Um exército colocava o seu melhor guerreiro para desafiar outro guerreiro do outro exército. Com isso, para eliminar a sangrenta batalha. Então, um guerreiro que era vencido através desse combate, o exército virava escravo. Então, por isso que Golias começa a desafiar um guerreiro israelita para que venha combater com ele, para que venha pelejar contra ele. E agora, diante do exército de Israel, o medo começa a se alastrar. Diante do exército de Israel, o medo começa a aparecer, em primeiro lugar, no seu líder, Saul. Esse homem, esse líder, se encontra com medo. Ninguém começa a dar o primeiro passo. Escuta, a primeira dica que eu quero deixar para vocês aqui é que o gigante não aparenta ser aquilo que ele é, porque cada gigante tem o seu ponto fraco. Quem demonstra isso pra gente? O próprio Davi. Através de quê? Através de treinamento, a qual ele estava treinando por detrás de quê? Da manhada, quando ninguém estava vendo.
Então, nesse ponto, fala assim para você, para te orientar no seu projeto, na sua vida, viu, no seu relacionamento. Talvez você está com dificuldade na sua empresa, talvez você está passando um problema de saúde. Gigantes, viu, sempre tem um ponto fraco. Não se esqueça disso. Então, o exército estava com medo, mas mesmo assim, ninguém se dispôs, ninguém teve coragem de descer lá no vale de Elá para lutar com Golias. Mas quando você não tem nada a perder, você olha as possibilidades que você tem, você examine tudo isso e você começa a vencer certos medos que você possa ter dentro de vocês. Nós temos que entender que parte da nossa jornada de vida vai acontecer desafio, vai aparecer algo difícil para que nós possamos romper o medo e vencer e ser premiado através dessa conquista, porque não é fácil, a vida não é fácil, nunca vai ser fácil. É por isso que eu quero trazer para vocês o segundo ponto, viu? O seu gigante não é maior do que o seu Deus. Davi, ele deixa isso bem claro. Talvez o problema que você está passando hoje para você é grande, mas para o Deus que você serve, se você serve verdadeiramente, ele dará a solução, viu? Agora, nós entendemos que agora, ao passar esse 40 dias, viu? Agora acaba, porque agora aparece alguém. Qual seria a recompensa para matar esse homem que está afrontando o Deus de Israel? Quem é esse homem, quem é esse incircunciso que está desafiando o Deus vivo? Aparece alguém com coragem. É com isso que você vai vencer o desafio, com coragem. Mas não somente com coragem, mas estratégia. Então é preciso ter coragem e olhar de frente para o seu obstáculo, para o seu desafio, para o seu gigante e dizer que o Deus que você serve é muito maior do que ele. Davi, ele olha essa possibilidade. Davi já tinha acesso a quem? A Saul. Davi já tinha acesso ao quê? O palácio. Davi tocava a harpa, segundo a Bíblia Sagrada, já tocava a harpa. Então, é nesse ponto que eu quero trazer para você que o seu destino começa a dar pista. A palavra fala que nesse tempo Davi já estava ungido por Deus, já tinha sido escolhido por Deus para ser rei. O ungido de Deus, o homem a qual agora Deus escolheu segundo o seu coração. Já existe o que? Uma indicação. Já existe o que? Uma escolha. Porque quem escolheu Davi não foi o homem, quem escolheu Davi foi o próprio Deus. Se Deus escolheu você, fica tranquilo. O gigante que aparecer na sua vida não vai ser palho para você e nem para o seu Deus. Esses 40 dias, homens estavam com medo. O rei estava com medo. Agora Davi, ele aparece para levar a marmita dos seus irmãos. O nome dele se chama aqui Eliabe, Abinadab e Samar, que fazia parte do exército de Saul, o exército de Israel. Mas Davi não, Davi só tocava harpa, um talentoso harpeiro. Ele começava a tocar, mas ele tinha outra habilidade. Primeiro, vencer o medo para poder vencer o seu desafio, para vencer o seu gigante. Segundo, usar estratégia, viu? Treinamento. Davi treinava. Olha só, deixa eu ler um texto aqui para você entender. O que acontece quando gente comum enfrenta gigante? Quero dizer, oponente poderoso de todos os tipos, de exército, grandes guerreiros, a deficiência, infortúnio e opressão. Cada capítulo narra a história de uma pessoa diferente, famosa ou desconhecida, comum ou brilhante, que enfrentou um desafio descomunal e foi forçado a reagir.
Devo me pautar pela regra do jogo ou seguir meus próprios instintos? Devo perseverar ou desistir? Devo contra-atacar ou perdoar? Olha só, existia uma regra, existia uma condição, existia um meio de combate. Olha só, e olhando para aquele estilo de combate naquela época, nenhum homem preparado, homens ensinado, treinado, não quis, porque ao ver, ele sabia que ia ser derrotado com aquela metodologia, com aquele estilo de luta, com aquele estilo de combate. Mas escuta só, a estratégia é muito importante na vida do ser humano, porque o homem tem que estar, viu? Tem que estar conectado com Deus e ter estratégia através de Deus. Então, pessoas comuns que começam a resolver problemas de outras pessoas começam a ser reconhecido e recompensado. É isso que Davi começa a identificar. Davi era um total esquecido, tanto pelos seus irmãos quanto pelo seu pai. Mas por Deus, não. Era um homem que seria um homem segundo o coração de Deus, viu? E estrategicamente o homem mais poderoso que governaria o povo de Deus com excelência. Entendeu? Então, tipo assim, há um período de preparamento, existe desafio que vai te levar a patamares maiores. Então não se esqueça, viu? Pessoas comuns começam a aparecer como pessoa extraordinária após resolver problemas de outras pessoas e será recompensado pelo serviço prestado. É por isso que eu estou aqui, para trazer essa direção para você. Tá bom? Mais um ponto para nós encerrar aqui. Olha só. Por meio dessa história que quero explorar duas ideias. Primeiro, é que grande parte do que consideramos valioso no nosso mundo surge desse tipo de conflito desequilibrado, porque o fato de enfrentar condição imensamente desfavorável produz grandeza e beleza. Olha só que interessante. Em segundo lugar, é que sistematicamente entendemos errado esse tipo de conflito. O que nós interpretamos incorretamente. Gigantes não são o que julgamos ser. As mesmas qualidades que parecem fortalecê-lo são muitas vezes fonte de grande fraqueza. E o fato de ser um azarão em desvantagem que todos esperam que venham a ser derrotados facilmente pode mudar as pessoas de forma que costumamos não perceber. Pode abrir porta, criar oportunidade, instruir, esclarecer e tornar possível o que normalmente seria impensável. Precisamos de um guia melhor para enfrentar gigante. Tá bom? É nesse ponto que eu trago para você o final dessa mensagem, desse vídeo. Porque muitas das vezes você tem um talento, muitas das vezes eu tenho um talento. E às vezes a vida nos oferece desafio. E a vida, às vezes, os desafios que aparecem em nossa vida não vai ser do modo que nós queremos. Então por isso que nós temos de usar a estratégia, usar aquilo que nós temos, que nós usamos a nossa sabedoria, usamos o nosso talento, usamos aquilo que nós somos bons em fazer. É com isso que nós mudamos o jogo da história. Tem pessoas grandes e grandes, eles jogam jogo de grande, mas quantas vezes nós vemos pessoas pequenas que venceram grande através de estratégia, sabedoria muito rica vindo do alto do céu. Davi era um homem que treinava todos os dias, que tinha vencido ursos e leão. Toda vez que o urso pegava a ovelha do seu pai, ele corria e o derrotava. Davi era um especialista em derrubar fera. E aos olhos de Davi, Golias seria mais uma daquelas feras.
a qual ele não tinha medo de enfrentar, a qual ele sabia que o modo que Golias queria para ele enfrentar, ele venceria Davi, mas Davi se recusou a lutar sobre aquela modalidade que Golias queria para ele lutar. Davi era um homem, vamos dizer, de um tipo de modalidade de artilharia, e Golias era um tipo de guerreiro de infantaria. Existia no tempo passado esse tipo de modalidade de guerreiro, era cavalaria, infantaria e artilharia. Facilmente a artilharia derrotava a infantaria e a cavalaria derrotava a artilharia. Então Davi fazia parte da artilharia e facilmente ele sabia. Davi era muito mais rápido do que Golias. Golias carregava mais de 50 quilos no seu corpo, carregando uma lança, escudo, coraça, uma armadura. Então Davi, somente com um cajado e uma pedra, e ele soube escolher o que? A arma certa para vencer o seu oponente. Talvez você está lutando com a arma errada, por isso que você ainda não conseguiu vencer. Talvez a estratégia que você está usando para conquistar não seja a estratégia certa. É por isso que eu quero trazer para vocês essa mentalidade que a Bíblia nos ensina. Deus nunca vai enviar o seu pior soldado para uma guerra. Deus é inteligente em tudo que faz, então Ele sempre enviará o seu melhor soldado para vencer os seus inimigos. Lembra de Gideão? Lembra a qual venceu com 300 homens? Entenda o seguinte, não é pela força do homem, mas sim pela sabedoria de Deus e a instrução que Ele dá para um homem. Ele sempre está treinando você, Ele sempre está te orientando. É por isso que eu quero trazer para vocês essa riqueza, viu? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Para quem não conhece, meu nome é Márcio Rabelo. Entendeu? Primeiramente, comece a ler a Bíblia, que isso aqui é fonte de sabedoria para a sua vida. Comece a ler isso aqui e entender que isso mudará muitos pontos de vista distorcidos na sua mente. Quando nós começamos a ler, começamos a praticar, colocar em prática tudo que nós entendemos que isso vale a pena, princípios aqui são ferramentas poderosas, viu? Tudo que foi escrito aqui foi para você, foi para mim, ou para outras pessoas que passaram, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e, se possível, um gesto de gratidão, compartilhe esse vídeo. Nós ficamos muito felizes em ver nossos vídeos compartilhados. Nós ficamos muito felizes de você deixar um comentário, um joinha, falando de onde você é, para que nós possamos acompanhar, identificar as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, até o próximo vídeo.